falar um pouco sobre o fruto do Espírito e os dons do Espírito, tá? O fruto do Espírito está em Gálatas capítulo 5, versículo 22 a 23, que fala o seguinte, olha só: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, tá? O fruto do Espírito Santo é um resultado da presença e do trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Eu vou repetir: o fruto do Espírito é o resultado da presença e do trabalho do Espírito Santo na vida do crente. Ele é um sinal de que o crente está crescendo em sua relação com Deus e está se tornando semelhante a Jesus. É um sinal que ele está crescendo, tá? E ele está se tornando semelhante a Jesus, tá? Dons do Espírito é o seguinte: são habilidades e capacidades especiais que o Espírito Santo dá ao crente para que eles possam servir a Deus e aos outros. Os dons do Espírito Santo são listados, está no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 4 a 11, que fala o seguinte: sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Esses são os dons do Espírito, tá? Bom, os dons do Espírito são dados para os crentes que possam edificar a igreja e servir a Deus de maneira eficaz. Vou repetir: os dons do Espírito Santo são dados para os crentes para que eles possam servir a Deus edificando a igreja de maneira eficaz, certo? Diferença entre fruto e dons, tá? A principal diferença é o seguinte: entre o fruto do Espírito e o dom do Espírito, o que é fruto do Espírito o fruto do Espírito é o seguinte: é o resultado da presença do Espírito Santo na vida do crente. O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo na vida do crente. É a presença do Espírito Santo na vida do crente. Esse é o fruto do Espírito, tá? Os dons do Espírito são as habilidades, olha só, são as habilidades e capacidades especiais que o Espírito Santo dá aos crentes. Em outras palavras, olha só, o fruto do Espírito é um sinal de que o crente está crescendo em sua relação com Deus, enquanto os dons do Espírito são ferramentas que o crente pode usar para servir a Deus e os outros, certo? Então, a diferença no caso do fruto e dos dons, tá? Como eu havia falado em Gálatas capítulo 5, versículo 22, o fruto do Espírito são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Já os dons do Espírito são sabedoria, olha só, sabedoria, conhecimento, fé, cura, milagres, profecia, discernimento de espíritos, línguas e interpretação de línguas. Os dons do Espírito, o fruto do Espírito é o quê? O fruto do Espírito é o resultado da presença do trabalho do Espírito Santo na nossa vida. O fruto do Espírito é o resultado da presença do Espírito Santo na nossa vida, certo? Quem tem o Espírito Santo tem o fruto do Espírito Santo, tá? Agora, os dons do Espírito Santo são
o que? São a capacidade, e habilidades que nós temos através do fruto do Espírito, para que nós possamos usar em prol da igreja, em prol dos nossos irmãos e no caso para servir a Deus com eficácia, certo? Então, em outras palavras, o fruto do Espírito é um sinal de que o crente está crescendo. Quando você usa os dons que o Espírito Santo te deu, quando você usa os dons que o Espírito Santo te deu, você está crescendo na presença de Deus, para que venha fazer o melhor possível para a obra de Deus. Fica com Deus em nome de Jesus Cristo. Amém?